A pandemia de Covid-19 trouxe uma nova realidade para as crianças, que deixaram de ir até a escola para assistir aula em um ambiente que antes era improvável, dentro de casa. Mas essa mudança de rotina não afetou somente os alunos, mas também os pais, como é o caso de Tabata Coracini, que é mãe do Enzo, de 5 anos. Ela admite que repensou toda a rotina de casa para não atrapalhar o aprendizado de seu filho. Eu criei uma nova rotina. Então eu tive que me adaptar para também não prejudicar ele, né? Também para ele também não ficar muito disperso durante o dia, é muito em tela, em brinquedos. Então foi bom porque a gente criou uma rotina e também eu não ia ter criatividade, né, de elaborar todo o conteúdo. Então foi bom. O governo de São Paulo decretou no dia 23 de março o fechamento de escolas e o planejamento do ensino à distância por conta do coronavírus. As aulas presenciais estão previstas para voltar no dia 7 de outubro, conforme anunciou o governador de São Paulo, João Dória. Ou seja, por enquanto, esse formato à distância vai continuar. E para Larissa Bossoni, mãe de 2 filhos pequenos, hoje a ideia não é tão ruim, mas relembra que os filhos sentiram dificuldades para acostumar no começo e se adaptaram com o tempo. Foi um processo. No início havia muita resistência, vergonha, entender como é que funcionava, não querer falar para os amigos, enfim, eu acho que deixar a câmera fechada. Então, hoje, eu acho que eles estão mais soltos nesse sentido, né? E eu acho que com o passar do tempo, essa rotina foi ficando mais fácil, mas ela precisa da minha ajuda. Não é algo que, assim, eles têm autonomia. Essa mudança de rotina e adaptação das crianças a um novo método de ensino trouxe outras preocupações aos pais, como o processo de alfabetização e aprendizagem. Tabata Coracini admite que essa é a maior preocupação de todas. Eu fico preocupada porque ele faz 6 anos esse ano, então ele está iniciando a alfabetização. No caso, assim, acredito eu que no final desse ano ele já estaria até lendo algumas palavrinhas e ele nem a junção assim dos encontros vocálicos ele sabe. Então ele vai iniciar no primeiro ano um pouco prejudicado, e aí eu estou tentando da melhor forma possível assim fazer com que ele aprenda para não entrar tão prejudicado assim. E também estou tentando fazer de uma forma leve, porque é difícil, né, para eles, assim, a criança entender essa nova rotina, é diferente. Para a psicopedagoga Vivian Prieto, com experiência como professora de educação infantil, neste momento, o ideal é que os pais estejam alinhados com a proposta da escola e observem de perto a evolução das crianças em relação ao aprendizado e tudo o que está sendo passado pelos professores. A família tem que estar muito alinhada com a escola, muito alinhada com a escola. Então, aproveitando esse advento, já que o pai está tão próximo desse processo de alfabetização, desse processo de escolarização da criança, qualquer coisa que ele notar, ela não está identificando o nome, ela não nomeia as letras, a contagem, ela tá pulando o número na contagem, a pegada, o movimento de pinça, quando ela vai escrever, ela não está pegando no lápis direito. Absolutamente qualquer coisa que o pai observar, que acionar um alerta, professora, orientadora escolar, coordenador escolar, vai passar para esse pessoal poder orientá-lo em relação ao que eles farão para dar suporte para essa criança e ao que a família pode fazer também em paralelo para ajudar a criança a desenvolver o que está precisando. A psicopedagoga ainda reforça a importância do diálogo entre os pais e a escola. Ela considera essa troca fundamental diante do atual cenário de ensino à distância. Esse olhar atento e ativo para o seu filho e comunicar isso, ter uma parceria muito direta, muito assim acessível com a escola, para efetivamente se preocupar em desenvolver individualmente cada uma delas, que eu acho que esse é um ponto de atenção para o ensino à distância. Isso não pode se perder. Uma pesquisa realizada pelo Ibope entre os dias 21 e 31 de agosto revelou uma grande resistência da população em relação à volta das aulas presenciais neste momento. A pesquisa foi realizada com 2.662 pessoas de classes A, B e C. 72% das pessoas concordaram em não retornar com as aulas presenciais enquanto não houver vacina. Há casos de pais que já comunicaram às escolas que não levarão seus filhos para as aulas presenciais em 2020. É o caso de Claudinei Rodrigues, que acha melhor assim e revela os motivos. Eu já avisei que meu filho não retornará às aulas. Por quê? Porque quem teria que levar e buscar é meu pai.
e meu pai já está acima de 70 anos. E meu pai está estritamente restrito dentro da casa dele, não sai para nada. Então, eu não vou expor meu pai a ter que levar meu filho a buscar na escola, sendo que ele pode ser contaminado por esse vírus. Então, eu já comuniquei à escola, se tiver que voltar, meu filho não volta mais esse ano. Para Tabata Kuracini, um dos motivos de não se sentir segura é o fato do filho pequeno ainda não ter maturidade suficiente em manter os cuidados necessários e por não conseguir respeitar as restrições de prevenção ao contágio do vírus. Eles não têm a noção do cuidado da máscara, do contato das mãos. O Enzo, no caso, ele tem falta de ar com a máscara, ele sempre puxa, sempre dá uma respirada. Então, não teria o cuidado, a higiene correta. Eles também não iriam entender o porquê que ele não poderia abraçar, não poderia pegar o brinquedo do amigo. Seria algo muito complexo, assim. A psicopedagoga Vivian Prieto comenta se um eventual retorno às aulas presenciais pode ser seguro, mesmo antes da vacina. A gente tem uma esperança na vacina, né? A gente cultiva uma esperança de que a vacina vai permitir que a gente volte ao nosso normal. E eu acredito que a gente já avançou num sentido de que o normal não cabe mais para a nossa sociedade. Eu acho que nós vamos, inevitavelmente, viver um novo normal, até com base em tudo que a gente está aprendendo e desenvolvendo nesse período. As escolas, elas estão se amparando, tanto estruturalmente, que elas estão investindo em estrutura de sala de aula para poder tornar o mais seguro possível. Estão investindo em treinamentos de biossegurança para as suas equipes. Estão pensando as escolas, quem está dentro da escola acompanhando essas discussões, é muito louco, porque elas desenham 3, 4 cenários, assim, nenhum deles é o ideal. A gente voltando, a escola voltando, não vai voltar num cenário ideal. Para Larissa Bossoni, a ciência precisa prevalecer nesse momento e também a consciência coletiva, para entender o que nossa humanidade está passando. Nesse momento pré-vacina, eu não vou mandar os meus filhos, não. Eu acho que a ciência, ela precisa prevalecer nesse momento, a gente precisa respeitar o tempo que a gente está vivendo e eu acho que é colocar em risco os meus filhos, os filhos dos outros, os professores e funcionários, que eu acho que é algo a se pensar, é uma cadeia toda. Então, assim, o vírus está aí, né? Não é porque abriu que a gente tem que liberar, não é uma coisa do Estado, né? É uma coisa de consciência mesmo, de entender que isso é algo que a nossa humanidade está passando. Nesta última terça-feira, o governo de São Paulo autorizou a reabertura de escolas para atividades de reforço, desde que estejam na fase amarela do plano de flexibilização econômica há pelo menos 28 dias. Dos 645 municípios paulistas, apenas 128 devem reabrir escolas.